Salut tout le monde! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu trouxe um assunto que é muito pedido nas minhas redes sociais, no Instagram e aqui no YouTube também, que são, na verdade, os artigos definidos, né? No caso, o, a, os, as, e a junção deles com as preposições. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de duas preposições que são bem comuns, né? O de e o a. E eu vou apresentar para vocês um quadrinho que eu adoro apresentar para os meus alunos, que eu acho que ele facilita bastante a vida. Então, vamos lá conferir? Então, pessoal, nós vamos utilizar, basicamente, 3 artigos definidos, certo? 4 se a gente for colocar no plural. Mas eles são o lá, para palavras femininas, certo? A maçã, a casa, a isso, a aquilo. Se a palavra em francês for feminina, por que eu estou dizendo isso? Porque as palavras do francês e do português, elas variam em gênero, né? Então, às vezes, o que é feminino em português não é em francês e vice-versa. Então, qual é a dica que eu dou? Aprenda o gênero das palavras. E a gente vai utilizar o lá para palavras propriamente femininas, ok? Por exemplo, né? Vamos colocar aí de exemplo para vocês. La mère, ok? A mãe, né? É uma palavra feminina. La femme, né? Femme é mulher, né? Então, apesar de se escrever femme, a gente fala femme, ok? E la voiture. Comigo, voiture. Voiture significa carro. Sim! O carro é uma palavra que muda o gênero quando vai para o francês. Então, por isso que eu falei no comecinho, né, que vocês deviam atentar um pouquinho para a questão do gênero das palavras. E lembram também da primeira aula, né? A primeira lição que tem aqui na nossa playlist, aqui no YouTube, tem uma especificação de pronúncia para quando a gente tem o oi. Esse oizinho dentro da palavra, a gente trabalha ele como OA, voiture, ok? Podem me seguir? Então, vamos lá. O próximo é o le, certo? Ele é mais fechado mesmo, le. Eu vou utilizar ele com palavras masculinas. Então, o homem, o jardim, tudo que for masculino, eu vou utilizar ele. Então, vamos usar aqui 3 exemplos. Le café. De novo, café. Sempre que eu falo essa palavra, eu me lembro de uma aluna que ela sempre escrevia, né, corretamente, até porque a gente escreve igual, né, no português, mas essa diferença de pronúncia, quando a gente tem um acento agudo, né, que é esse tracinho assim, no francês ele tem o som do circunflexo. Então, eu não vou falar café, eu vou falar café. Então, esse som é mais fechado. E a gente tende, por causa do português, a falar café, né? Mas, vamos lá? Le café, le fromage. Fromage é queijo, ok? Le père, que é o pai. Beleza? Podemos seguir? Então, vamos lá. Temos também um que ele é bem utilizado, que é o L apóstrofe. Que danado é isso? Que danado é esse L com apóstrofo? Esse L com apóstrofo, ele é usado com palavras que são iniciadas por vogais ou por um H mudo, que a gente chama de H mudo, que é aquele H que a gente não pronuncia. No francês, a gente tem o H que a gente pronuncia e o H que a gente não pronuncia. Então, aqui, especificamente nesse caso, eu estou falando de Hs que a gente não pronuncia, certo? Isso aqui pode ser um pano na manga para outro vídeo, mas nesse momento eu preciso que você saiba disso, ok? Então, se a palavrinha ela vai começar com a vogal ou com o H mudo, a gente faz essa contração, certo? Não só com o L, mas no caso, como esse vídeo é sobre os artigos, né? Então, o L é um deles.
Isso tanto faz, tá, pessoal? Se é uma palavra feminina ou se é uma palavra masculina, nesse caso aqui, você não precisa se ater ao gênero da palavra. Bom, aí a gente tem exemplos, né, de palavras que começam com vogal ou com H mudo, que eu acabei de falar. Então, por exemplo, lo é água. Então, a água seria aí, né? L'homme, o homem, e l'école, escola, também começa com vogal. Então, por esse motivo, a gente tem essa contração. Ok? Então, vamos para alguns. Eu vou ter vários verbos que eu preciso de preposição. Por exemplo, os verbos aller, que é o verbo ir, quem vai a algum lugar, né? Então, é bastante comum a gente ver esse tipo de construção. E o verbo vir, que é o venir, é quem vem de algum lugar. Quando a gente faz essas associações, facilita muito a nossa vida de saber qual é a contração que a gente vai utilizar naquele momento para aquela construção. Vale ressaltar também que alguns outros verbos exigem preposição. Então, por exemplo, os verbos comer e beber, manger e boire, são verbos que exigem a preposição de. Para a gente é estranho uma construção que eu digo assim, eu bebo da água e eu como do pão, né? Sou um pouco estranho, mas acontece. Ok? Então, vamos para alguns exemplos, né? Eu queria, antes da gente seguir, mostrar alguns exemplos para vocês das contrações que a gente faz do artigo com a preposição que a gente precisa. Então, aqui eu tenho um quadrinho que ele sintetiza a vida de qualquer pessoa, mas vamos lá. Nós temos o de e o a, ok? Que eu falei que eram as preposições que a gente ia estudar na aula de hoje. Então, aí eu tenho todos os artigos definidos, certo? Le, la e o L apóstrofe. E temos o le também, né? O le é esse L, é S, que significa o plural. Ele tanto faz se ele é feminino ou masculino, certo? Ele significa o plural. Então, vamos lá. Quando a gente tem o de mais o le, vira du. Quando a gente tem de com lá, vira de lá. D com L apóstrofe, D, L apóstrofe. O L apóstrofe, ele vai, assim, ser um divisor de águas na sua vida. Porque quando você vê ele é sozinho, é a preposição e ele. A gente não junta, né? O lá também. Vocês podem observar aí na tabelinha que ficou, né? De lá e o a lá. Então, é característica desses dois, do lá e do L apóstrofe, ok? E no plural, eu tenho de, certo? Que é dos, das. Então, aí eu tenho um quadrinho síntese, né? Eu estou apresentando para vocês, que eu acho ele bem resumidinho. Então, a mesma coisa que a gente fez com a preposição de, a gente vai fazer com a preposição a. Então, a mais le vira o. Sempre que eu tenho um ao, eu vou ter esse som de o, certo? Que seria o ao, né? Ao parque, a algum lugar. O a, lá, né? Que a gente acabou de falar. O L apóstrofe, a, L apóstrofe, a palavra. E o le, novamente, vira o, que nada mais é do que o mesmo o, é a mesma pronúncia, né, do ao, só que com o X. Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente fazer um vídeo sobre o plural, a formação do plural, né, sobre a formação do feminino também de algumas palavras. Ok? Então, vamos para alguns exemplos. Eu tenho aqui 3 exemplozinhos básicos. Eu queria que vocês treinassem aqui nos comentários. Me deixa um comentário aqui. Primeiro, dá um like, né, nesse vídeo, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu like. Me acompanha lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, ó, para você me seguir. E deixa aqui no comentário qual é a sua dúvida. Quem sabe eu não faço o próximo vídeo com base na tua dúvida, né? Então, vamos lá. Apresentado o quadro. Deixa eu tirar ele aqui. Voltei.
Vamos lá para o exemplo. Je vais à l'école. Eu vou à escola, né? Como a gente já viu, école, escola, começa com uma vogal. Então, eu tenho essa contração. E quem vai a algum lugar, né? Então, je vais à l'école. Pierre mange du gâteau. Eu falei ainda agorinha que o verbo comer, os verbos comer e beber, eles exigem preposição, né? Então, para a gente é estranho comer do pão e beber da água, mas é uma formação da língua, né? Então, por isso que a gente tem a preposiçãozinha para o que a gente for comer ou beber, beleza? Então, aí a gente tem Pierre come bolo. Gâteau é bolo, certo? Acho que vocês já devem saber, né? Por causa do petit gâteau, enfim. Aqui, outro dia eu conto essa história. Ou então eu dou uma de Jacan aqui no YouTube e faço um vídeo para vocês. Né? Então ele come do bolo, seria isso. Gâteau é uma palavra masculina, então por isso que eu tenho de. Se você voltar lá na minha tabelinha, você vai ver que a preposição de mais o artigo le vira de. Beleza? Então vamos para o último exemplo. Aqui a gente tem um tempo verbal que, se você é iniciante, não sei se você ainda chegou nesse estágio, mas eu vos apresento o passé composé, certo? Aqui a gente tem elle a mangé de la salade. Ela comeu salada. A salada, certo? Então, o a manger é característico do passé composé, mas eu coloquei somente como um exemplo. Se você ainda não assistiu o vídeo passado aqui no YouTube, a gente fez uma live, eu e a professora Mariana, sobre um resumão, assim, um tira-dúvidas do passé composé, do l'imparfait, de outros tempos, e a gente falou um pouquinho sobre o passé composé. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá para assistir, eu vou deixar linkado aqui e aqui no box de informações, ok? Então, elle a mangé de la salade. Ela comeu a salada. Mais uma vez, o verbo manger tem a necessidade de uma preposição. Então, por isso que eu tenho o de e o la. Beleza? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Envie esse vídeo para algum amigo seu que também esteja estudando francês. Espero ter ajudado. Fique com Deus, um grande beijo e até a próxima.